Graça e paz, meus queridos irmãos, da parte do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando EBD, voltando novamente, nós estamos falando de lições bíblicas da CPAD, lição de número 5, o tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Lição essa que será ministrada no dia 4 de agosto de 2024. Agradeço a Deus pela sua vida, os nossos irmãos que são inscritos, aqueles que estão sempre nos acompanhando, mesmo não sendo inscritos, que Deus abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, gostando do conteúdo, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar as Sagradas Escrituras. Amém? Lição de número 5, então, como disse, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós sabemos que a ênfase está nesta questão, a remissão da família. Remissão, essa palavra que vem do latim, remisso, ou remisso, que significa a ação de colocar novamente no caminho. Esta será o nosso prisma, será o nosso ponto de partida, a ação de colocar novamente no caminho. Aqui, no caso, a família, que sempre foi o ponto central também das doutrinas sagradas, das Sagradas Escrituras. No nosso textuário, o comentarista usa o livro de Ruth, capítulo 3, versículos 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, nós vemos aqui o ponto principal, outro ponto principal também, nesta questão de colocar novamente no caminho a questão da família, ou a remissão da família. Nós vemos aí ponto importantíssimo, que é a questão de Ruth, sua conduta, sua moral, sua ética, seu posicionamento, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, se nós precisamos nos ater a isso. Olhando aqui nesta introdução, já vamos começar vendo que a verdade prática nos ensina, por seu caráter e disposição de servir a Deus e a família, esta mulher ela é tida como sendo de um valor incalculável e também virtuosa. Quer dizer, uma mulher que tem virtudes, que tem qualidades que foram de tal modo transparentes a ponto das pessoas olharem para ela e tomarem como exemplo. Então nós vemos aí, vamos ficar sempre atentos a isto, a questão da remissão da família. Então remissão, do latim, que nós já dizemos, significa a ação de colocar novamente no caminho, novamente nos trilhos, algo que aparentemente se perderia, não é este o caso, aparentemente, porém, ele é trazido para o seu ponto, para a sua posição principal dentro do plano salvífico. E sabemos que desta linhagem, deste casamento, desta remissão, desta família, nós temos também aí a linhagem, a continuação da linhagem sagrada, de onde nasceria piedosa, melhor dizendo, a linhagem piedosa de onde surgiria, de onde nasceria, de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos, então, para a lição, vamos para a introdução, remindo o tempo. Nós temos na introdução que o escritor ele nos traz um ensinamento precioso já na introdução. Veja bem, ele vai falar, ele traz a ideia, a memória de casamento e o nascimento, veja, de Jesus Cristo, nosso Redentor divino e humano. Olhando para este prisma, por este prisma, nós vamos ver a ideia de Deus tendo continuidade. Notamos a soberania do Senhor, trabalhando através desta remissão, da remissão de Ruth, a remissão do casamento, a remissão da família, e nós vemos também deste novo, como eu poderia dizer,
não deste novo, mas trazendo novamente as prioridades, a família como prioridades, nós vemos o plano de Deus, a soberania de Deus. Então nós temos o casamento de Boaz com Ruth e nós temos o nascimento de Obed, e dentro desta linhagem, desse surgimento desta família, nós vemos aqui também a continuidade da linhagem de onde viria, como diz aqui, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor, divino humano, porque o Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, ele foi 100% homem e 100% Deus. Né? E nós vemos isso dentro de toda a simbologia do Antigo Testamento, como o escritor aos Hebreus diz, sombras do que seria, do que viria no porvir, do que aconteceria no porvir. Nós não temos tempo para falar agora sobre tipos, né? Sobre tipos, sombras. Se você quiser, tem um livro muito bom, Joel Leitão de Mello, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, e você pode ter mais ou menos aí um assunto com mais profundidade para você entender essa questão. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver isso muito claro, né? Os tipos, as sombras, aquilo que nos traria, os modelos que foram utilizados, que Deus introduziu na história para quê? Para representar a Cristo, para nos ilustrar, para o Antigo Testamento a pessoa bendita e a obra bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Também os símbolos, algo ou alguém cujas características distinguem uma classe, cujas características distinguem. Quer dizer, nós vamos ver nesses tipos, nessas sombras, algo ou muito, ou pouco, ou mais ou menos, coisas características que distinguem, quer dizer, que vão fazer alusão, que vão fazer menção, que vão nos trazer a memória. São muitos os tipos e sombras do Antigo Testamento que nos mostram a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto quanto a sua obra salvífica, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Tá bom? Então vamos para o primeiro tópico de número 1, compromisso de Boaz com Ruth. Veja bem, eu gostaria de fazer um catado aqui para nós remirmos o tempo, né? Veja bem, o subtópico de número 1 diz assim, no lugar da bênção. E olha que coisa interessante, por que essa questão, o compromisso de Boaz tem a ver com um lugar de bênção? Veja que compromisso é você ter o quê? É você ter um acordo com alguém, com alguma coisa, com algo. Compromisso é você ter um firme propósito com alguma coisa. Então, um dos componentes do compromisso é você estar no lugar certo. Quando nós olhamos para Ruth, ela teve muitas oportunidades, segundo o escritor, fora de casa, mas não se aventurou para parte alguma. A coisa interessante é que o compromisso faz com que, independente das circunstâncias, eu e você permaneçamos no lugar da bênção, no lugar que Deus designou para cada um de nós. Né? Seja um lugar de bênção, seja um lugar de aparente sequidão, de aparente sofrimento, porém, a nossa bênção, a nossa vitória não está atrelada, vamos dizer assim, às circunstâncias, porque o nosso Deus ele é o exímio transformador de circunstâncias ruins para circunstâncias muito boas, propícias para a nossa vida. Eu tinha um grande amigo, o presbítero Sebastião, na cidade de Monte Castelo, ele tinha o costume de dizer assim, fazendo uma ilustração dessa questão de ela não se aventurou, ela não saiu do lugar da bênção. Ele sempre dizia assim para mim, Maurício, ele, por sua longa idade, era um homem muito longevo, e ele dizia assim, a formiga quando quer se perder, cria asas. Então é interessante que se ela ficar ali em torno da sua caverna, sei lá, da sua cova, do lugar onde ela reside, tudo bem, mas quando cria asa, a tendência dela é se perder mesmo. Né? Não é um ditado popular. E existem muitas pessoas que eles não conseguem ter este compromisso primeiro com o lugar da bênção. Veja, as pessoas às vezes se assustam, muitas pessoas se assustam quando aparentemente o lugar ele se torna um lugar de sequidão, disso e daquilo. Não. A nossa bênção ela não está
Oséias, se eu não me engano, o Senhor diz que no lugar da maldição ele abriria uma porta de esperança no Vale de Acor. No Vale de Acor ele abriria uma porta de esperança. Então vejam bem, ela não se aventurou. Primeiro, ela permaneceu no lugar da bênção. Ela foi leal, se sujeitou e fortaleceu. Fortaleceu quem? Não somente a ela, mas também o desejo de Noemi, por sua firmeza de caráter, por sua fé verificada, provada. Ela também anima a sua sogra e ela faz com que a sua sogra deseje o bem para ela. No caso aqui, é vê-la casada novamente. Então vejo também que muitas vezes a nossa perseverança fará com que aqueles que olham para nós, eles tenham também o desejo, sua fé, sua confiança seja restaurada, seja reanimada, seja recolocada num lugar propício, e a pessoa ela não vai ter desejo nem de sair e nem de desanimar, mas vai esperar a bênção. Veja, com tudo isso, permanecendo no lugar da bênção, o casamento ele vai se concretizar. Quando olhamos para a questão do casamento, hoje nós temos uma visão totalmente diferenciada. Muitos têm uma visão totalmente distorcida do que é casamento, né? Devido aí a uma cosmovisão secular, nós vamos usar muito esta palavra, veja bem, porém, nós cristãos precisamos permanecer nessa questão do quê? De que o casamento é uma instituição divina, fundamental. Primeiro, o casamento, a união entre o homem e a mulher, ela não nasceu do coração do homem. Veja bem, tudo parte de Deus. Então, Deus cria, forma o homem do pó da terra, da sua costela, ele forma a sua mulher e chama ela de adjutora, Eu não vou usar os jargões conhecidos, porque os irmãos já estão cônscios desta lição, porque a mulher foi tirada do lado do homem para ser sua companheira, para ser a sua referência. A mulher é referência, a mulher é ajudadora, a mulher ela é praticamente por isso que a Bíblia diz que feliz, bem-aventurado é o homem que encontra, e no caso aqui ele coloca a Ruth como uma mulher virtuosa, uma mulher de qualidades. Então, a própria Bíblia diz também que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica, mas a tola, aquela falta de consciência, ela destrói com as suas próprias mãos. Mas vejam bem, o casamento, voltemos a isso, por que nós temos essa introdução, nós temos este título da lição, a remissão da família. Por que ela volta ao seu lugar? Ela vem novamente para o seu lugar. Porque a ideia, o propósito de Deus, ele retorna. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma instituição divina e, segundo, ela é vital, ela é fundamental, ela é basilar, porque sem o casamento não existe estas três características que nós podemos ver assim, dentro do que forma um Estado, do que forma um país. Primeiro, ela é fundamental para a solidez, primeiro, da família, obviamente. Obviamente, é óbvio também que a união do homem e da mulher não é somente para procriar, mas para completar, para satisfazer, para ter o companheirismo. O Senhor, na hora ele diz, não é bom que o homem fique só. Veja que a ideia principal é de um ajuntamento, de um casamento, de uma união. Porém, a família, obviamente, tanto o homem quanto a mulher, eles têm aquela característica de desejo, nem todos, mas uma grande maioria tem o desejo de formar e de que sua prole aumente, sua família aumente, né? Sempre tendo aquela visão que nós somos aí mais de 8 bilhões de seres humanos, então não é eu nem você que vamos povoar a Terra sozinhos, né? Com as nossas, com a respectiva esposa. Porém, é sempre bom, né, que o casal, os filhos acrescentem, depois vem os netos, e é uma maravilha. Então vejam bem, primeiro é fundamental o casamento, a instituição de solidez da família. Segundo, não existe igreja se não houver famílias, não tem como, não há um crescimento, não há. Obviamente que o crescimento da igreja ela se dá primariamente através do quê?
da evangelização e da conversão dos novos membros. Porém, obviamente, as famílias que vão crescendo, vai sendo acrescida também os filhos e os netos dos crentes que forem fazendo parte da salvação, tendo desejo, vão se batizando e também vão aumentando aí o número de membros de uma igreja, vamos dizer assim. Também a igreja e também a sociedade. Ora, toda a sociedade, a família é uma pequena sociedade e a sociedade ela é constituída de várias famílias. Não existe sociedade, a ideia de sociedade sem família. Não tem como. Não tem como. A base de toda a sociedade são as famílias. A base da igreja são as famílias, a base da família é Deus, que é este que instituiu divinamente este desejo do coração de Deus para isso. 2, a iniciativa, assim, ela permaneceu no lugar certo. Então, primeira coisa, o compromisso de Boaz com Ruth, veja que o compromisso tanto de um quanto de outro é permanecer no lugar da bênção. Permanecer, e nós vamos entender a questão também de Boaz permanecendo no lugar da bênção. Então, vamos mais adiante. Segundo, nós temos uma iniciativa, e a iniciativa parte daquela que deseja o melhor, que desejou o melhor para a sua nora, Noemi. Então, os cereais colhidos eram levados, vai falar novamente da questão do trabalho, da nora, né, que supria tanto a necessidade dela quanto de sua sogra, a sua fidelidade quanto a isso. Vamos mais adiante, vejam bem. E o ponto importante que eu separei aqui é assim, era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Veja, a oportunidade para se aproximar dele. Quando eu estava preparando a lição, me veio a ideia de aproveitar oportunidades e de ser um oportunista. Veja bem a coisa interessante. Uma coisa é você aproveitar as oportunidades, e no final nós vamos concluir. Outra coisa é a pessoa oportunista. O que é uma pessoa oportunista? É aquela que tira proveito das oportunidades ou de outras pessoas em benefício próprio. Veja, existe aquele que aproveita a oportunidade, só que ele não está pensando no próprio umbigo. Veja que Noemi toma a iniciativa de acrescentar Ruth neste contexto, porém, ela aproveita a oportunidade, ela não é uma oportunista. E você vai ver depois novamente o que acontece. O que é a pessoa ser oportunista? A pessoa ser oportunista, o oportunista ele é orgulhoso, ele é ganancioso, ele é egoísta. Aquele que aproveita as oportunidades, não. Nós vamos entender o porquê no ponto de número 3, respeitando o processo. Então vejam, nós temos aqui o lugar certo, a iniciativa certa e o respeito ao processo. O oportunista, ele pula fases, ele pula etapas, ele passa por cima dos outros. O que aproveita a oportunidade, o que ele faz? Ele respeita o processo. Nós vamos ver o lugar da bênção agora de Boaz, respeitando o processo. Por quê? Por volta da meia-noite, o escritor coloca aqui, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés. E, obviamente, ele vai fazer uma pergunta e ela vai explicar porque o costume do Antigo Testamento, era o costume entre os hebreus, a questão da remissão, a pessoa se deitar aos pés daquele a quem ela precisa ser redimida. É uma questão de humildade e, às vezes, de humilhação para que a pessoa entenda a sua situação. Mas o interessante é que, veja bem, apesar de tudo, obviamente, o Boaz desperta Ruth desperta o interesse de Boaz, né? Boaz demonstra o seu interesse, porém Boaz não é um oportunista, ele poderia ter feito de qualquer maneira, mas aquele que aproveita a oportunidade, ele sabe respeitar. Primeiro, ele está no lugar certo, segundo, ele toma as iniciativas certas também e ele respeita o processo. O que é respeitar o processo? Havia outro parente mais próximo do que Boaz. E Boaz, obviamente, tendo seus interesses, ele corre, ele vai atrás, ele vai perguntar para o outro remidor, e nós vamos ver a questão do oportunista, do oportunismo, e não daquele que aproveita a oportunidade. Então, veja bem, Boaz não era um homem oportunista, ele poderia muito bem
tirar proveito da situação ruim, ou isso, ou aquilo, porém o testemunho dela já era corrente no meio do povo. Nós vimos no texto áureo. O povo já conhecia e reconhecia Ruth através do seu testemunho. E Boaz demonstra não ser o quê? Um oportunista. Então nós não podemos ser oportunistas. Nós vamos aproveitar as oportunidades respeitando o quê? O lugar certo, a iniciativa certa e respeitando o processo. Boaz vai atrás do outro remidor, é o que nós veremos aqui no ponto de número 2, no tópico de número 2, o casamento entre Boaz e Ruth. A primeira coisa que nós vemos aqui, ponto 1, 2, 1, ele diz, concluindo o negócio. Concluindo o negócio. Veja bem, a pessoa que aproveita as oportunidades, ele vai até o final, ele conclui essa transação, essa exigência, tanto do remidor quanto do levirato, como nós estamos vendo no decorrer da lição, e não é necessidade de nós voltarmos aos rudimentos, né, explicar tudo novamente. Mas ele faz o quê? Ele precisou enfrentar um obstáculo e vencer o obstáculo. Qual era o obstáculo? Era um remidor antes dele. E ele faz o quê? Ele vai atrás. O homem, temos aqui na lição, que todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. É por isso que o homem é chamado de cabeça. Vejam bem, as iniciativas também o quê? Da vida, elas vão ser tomadas quase que prioritariamente pelo homem, vamos dizer assim, pelo cabeça. Hoje, infelizmente ou infelizmente, não sei, certos termos parecem estranhos, e parecem às vezes até abusivos, outros têm verdadeira ojeriza a determinados termos, a determinadas descrições, vamos dizer assim, de relacionamentos, mas vamos devagar com a dor, Então, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida. Veja que aqui nós temos duas pessoas que tomam a iniciativa. Nós vemos a iniciativa de Noemi e agora nós vemos a iniciativa de Boaz. Então, tanto um quanto o outro, ambos devem ter iniciativas, né? Apesar de um se destacar numa determinada situação, aquele que não é que ele ocupe um papel secundário, mas está do lado, também deve ajudar, tanto nas tomadas de iniciativa de um, como na participação com iniciativas para ajudar o outro. Então, é sempre por isso que a ideia de casamento, a ideia da união, é sempre a cooperação, né? O trabalhar juntos, o viver juntos, decisões juntas. Então, o homem, apesar da mutualidade, sempre tem que ter aquele que tome as iniciativas, e todo homem deve estar preparado para isso. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não estão sendo formados para isso, estão sendo formados para ficar, sei lá. Mas vamos mais adiante. A lição é esta. Veja, era fundamental que ele superasse um obstáculo. Concluindo o negócio, ele vai até o fim naquilo que ele propôs no seu coração. 2, o resgate da lei do levirato, como nós estamos falando, né? O levirato de Levi, de cunhado, ele vai substituir agora o filho de Elimeleque, falecido, o falecido esposo de Ruth, ele vai remir, ele vai reclamar para si esta mulher, como nós temos falado desde o princípio. Desde o início da lição. Mas vejam bem, ele coloca aqui, o escritor também coloca, em princípio o remidor aceitou adquirir as terras. Veja onde está o oportunista. Quando Boaz vai até o outro remidor mais próximo do que ele, quando fala-se das terras do falecido, quando se fala de todos os bens materiais do falecido, ele até se interessa. Mas quando Boaz informa que vai ter que existir o resgate, a remissão da esposa, consequentemente, tudo que este remidor fizer não será para ele, vai ser, vamos dizer assim, para
família de Elimeleque, para o nome, vai suscitar toda a descendência para Elimeleque, ele já desiste. Por quê? Porque ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, que aproveita oportunidades. Ele é uma pessoa oportunista. Enquanto a situação lhe trazia algum benefício próprio, ele se interessou. A partir do momento em que ele viu que todo o seu empenho deveria ser em prol de outrem ou de outros, o que ele fez? Ele simplesmente desiste da empreitada. Aí está a diferença do oportunista e daquele que aproveita as oportunidades. Veja que o que aproveita as oportunidades, independente os seus sentimentos, a sua motivação, independente disto ou daquilo, ele continuará no processo até o final. Ele respeita o processo, como nós vimos no tópico anterior. 3, registro público. Obviamente, agora tudo tem que ser registrado, né? Tudo tem que ser passado a limpo, posto no papel, virão as assinaturas, as testemunhas, isto, aquilo, né? Nós sabemos que antigamente havia o sinete, né? Um pedaço de cera, o anel, que era colocado ali distinguindo ou autenticando, chancelando o negócio. Vamos lá, o registro público. Veja que a transferência do direito de resgate foi selada, né? Foi selada diante de testemunhas e de juízes, né? Testemunhas. Depois nós vemos mais adiante, Ruth foi invocado por Boaz, quer dizer, o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, quer dizer, a uma voz todo o povo simplesmente recebe Ruth como esposa e agora também pertencente ao povo de Israel, invocando sobre ela bênçãos importantes. Veja, lembram do nome de Raquel e Leia, né? E ambas edificaram a casa de Israel. As bênçãos são suscitadas sobre Ruth, o mesmo tipo de bênção. Veja que Ruth agora ela está sendo recebida, foi lá nos documentos, agora pelas testemunhas e pelo povo, e Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então veja, nós temos a chancela, nós temos a bênção, nós temos o reconhecimento. Então, a partir do momento em que nós respeitamos a primeira parte que nós lemos, o processo, né, está no lugar certo, a atitude correta, a iniciativa certa e também o processo, obviamente que tudo isto, a chancela, a bênção e o reconhecimento por parte dos homens, ela é uníssona, é uma voz, todos reconhecem que aquilo é de Deus e foi feito da maneira correta. Vamos mais um pouco mais adiante, o último tópico de número 3, nós vemos aqui a remissão. Vamos voltar, né? Vamos lá no início. O que é a palavra, né? A ação de colocar novamente no caminho, quer dizer, através do quê? Através de Ruth e de Boaz, a ideia do casamento e da linhagem, ela é trazida novamente, é colocada novamente nos trilhos, no caminho, quer dizer, ela volta a ser o destaque. Qual é o destaque aqui? Família, não somente o grande exemplo de Ruth, não somente o grande exemplo de Noemi, não somente o grande exemplo de Boaz, mas a ideia principal dentro do plano de Deus é a constituição, é a remissão da família, quer dizer, aquela que daria continuidade à linhagem real, vamos dizer assim, a linhagem do Salvador Jesus Cristo. Esta é a ideia principal da lição. Então nós temos aqui, né, vamos voltar lá, as pessoas, o nascimento de Obed, né, Obed, aparentemente, pelo que nós olhamos, quer dizer adorador, consumado o casamento, veja, olha, outro processo sendo respeitado. Depois de todo o processo legal, agora sim, e o casamento devidamente realizado, agora o filho nasce. Veja, não pode se pular fases do plano, não adianta querer comer o bolo antes da festa. Então,
tudo no seu devido lugar. Deus trabalha com ordem e com decência e também ama aqueles que trabalham desta maneira, né? Nós vemos hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas achando que começa errado, termina certo. Muito difícil. A não ser que você seja chamado lá do mundo para a salvação, numa determinada situação, então você vem para ser transformado. Mas se você conhece o processo, você conhece o caminho, você tem que respeitar o processo, tem que respeitar o caminho. Então nós vemos aqui o casamento de Boaz e de Ruth, e agora o nascimento de seu filho Obed. Então, o que nós entendemos? O escritor coloca que antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque, agora a sogra, está falando da sogra, Noemi, recebeu uma renovação de vida. Por quê? Agora ela tem a sua linhagem, a sua descendência, o nome de seu marido, o nome dos seus filhos, são trazidos novamente, olha, são remidos, colocados novamente no caminho, eles aparecem novamente no cenário, e ela tem agora uma família, porque a questão da viuvez no Oriente, em Israel, era o quê? Era de, infelizmente, você vai ver a viúva de Naim chorando desesperadamente no velório do seu filho, porque era a esperança dela, era aquele filho, e agora o filho está morto. Ela seria lançada a uma situação, e havia também a ideia da maldição, quando havia, veja bem, a Bíblia nunca disse isso, Deus nunca disse isso, então havia a ideia da maldição na questão das mortes, na questão da viuvez sem filhos, na questão até da esterilidade feminina, havia essa ideia, não é a ideia de Deus, não é a ideia da Bíblia, mas o povo, você sabe, tem as suas crendices. Mas veja, essa mulher agora que pensava estar sob uma maldição, um castigo divino, agora ela tem é suscitada, é remida a sua família, para Elimeleque também, agora vai se suscitar descendência. Interessante que agora ela tem um neto. Né? Nós sabemos que os filhos, já acabei de dizer, os filhos e os netos são o complemento, é a cereja do bolo. Né? Se os filhos é uma cereja do bolo, os netos são duas cerejas do bolo, vamos assim dizer. Mas essa mulher, ela tem uma renovação da vida, o seu ânimo, a sua razão de viver, a sua razão de estar, a sua razão de viver no meio da sociedade, ela é restaurada. Por quê? Porque é remida a linhagem, aqui no texto, a linhagem de Davi, através de Ruth e de Boaz. Consequentemente, agora, sua nora, Ruth, que sempre cuidou tão bem dela, agora cuidará, vamos dizer assim, melhor ainda, porque agora ela tem uma família e tem um neto. Né? Boaz, um tipo de Cristo. Nós temos aqui na lição, o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. É um outro termo que deixa pessoas de cabelos eriçados, né? Essa palavra sujeição. Não, sujeição não é você ser, sei lá, um pano, um capacho, alguma coisa que alguém pisa por cima. Se alguém, tanto homem quanto mulher, tem esse pensamento, infelizmente não é um pensamento cristão, não é um pensamento bíblico. A sua vida, o seu pensamento está totalmente errado. Também quando se fala de sujeição, a sujeição é tanto para o homem quanto para a mulher. Ora, bem-aventurado é o homem que se sujeita aos conselhos, ao cuidado, aos cuidados de sua esposa. E bem-aventurada a mulher que também age da mesma maneira. Então a sujeição é uma via de mão dupla, tanto vai quanto vem. É um e para outro. Então, se existe um homem que tem esse pensamento de que sujeição é a mulher estar debaixo dos pés dele, de ordem, eu sou o cabeça, isso não existe, isso não existe. Óbvio. Obviamente que você vai mostrar que você é o cabeça fazendo o quê? Servindo, tratando bem, cuidando bem, provendo, e também, na hora que for tomar um puxão de orelha, abaixar a cabeça e ficar em paz e aprender com todos. Né? Aprender com todos e às vezes até com tudo, né, que se acontece na vida. Então nós vemos aqui o nascimento de Obed e agora nós temos aqui Boaz, é um tipo de Cristo.
coloquei lá no início, o que é um tipo, o que é símbolo, quer dizer que algumas características da vida de Boaz, né, no caso aqui a questão da remissão, tanto de Noemi, de Ruth, quanto do nascimento de Boaz, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Jesus é o seu antítipo, Jesus ele é, vamos dizer assim, a concretização. Se Boaz é a sombra, Jesus é o corpo que projeta a sombra. A sombra me lembra, me remete, me leva a pensar em Cristo, na sua obra salvífica, remindo a minha e a sua vida, resgatando-nos das garras do mal e do nosso inimigo e do mundo, e nos trazendo a uma nova vida. Agora nós temos Noemi e Ruth tem uma nova vida, e nós temos uma nova vida através da remissão de Cristo Jesus. Jesus nos coloca novamente no caminho da salvação, no caminho para cima, para o céu, através do que? Da sua morte substitutiva, do seu sacrifício vicário. Então, Boaz é um tipo de Cristo porque as características da sua vida, o seu comportamento, a sua função, o seu agir, nos remete também à obra salvífica as boas novas em Cristo Jesus, as boas novas de salvação. Por último, o tópico por último não, já chegamos ao final, e a coisa interessante então é isto. A conclusão nos traz a ideia de que Ruth é uma moabita não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, nós vamos ver mais duas mulheres gentias, né, que não faziam parte da família, do povo de Israel, e agora Ruth. O que elas proclamam? Elas proclamam a graça de Deus que se manifesta a todos, tanto os judeus quanto dos gentios. É o que o apóstolo Paulo e todos os apóstolos no Novo Testamento nos trazem a ideia de que essa divisão gentios, judeus e bárbaros, gentios e gregos, você vai ver muitas vezes estas frases, é a distinção, né? Quando você não faz parte, você não fazia parte do povo judeu, você tinha certas distinções, né? Era gentio, era bárbaro, grego, uma infinidade de distinções. Jesus, Deus fazendo isso, trazendo estas mulheres a uma parte muito importante, quer dizer, elas não somente fazem parte mas sim também da genealogia, quer dizer, da árvore genealógica, da linhagem, da família, elas são citadas como pessoas de suma importância no desfecho, vamos dizer assim, na história humana do nascimento de Cristo, do nascimento do Salvador. Veja a importância destas pessoas e desta lição que nós temos aqui. Então, Deus, novamente, ele usa a questão do divino humano, você vai ver isto, quando você olha Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, veja que como né, tinha até um hino, se eu não me engano, de Cícero Nogueira, muito antigo, ele dizia, como homem ele teve mãe e não teve pai, como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele sofreu, como homem ele chorou, como homem ele sofreu. Porém morreu. Porém ressuscitou de entre os mortos, porque ele é Deus. Ele não era, foi ou será. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele simplesmente abriu mão por um tempo da sua deidade, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem como nós, encarnando, como disse João, encarnando, tá bom? Não tem um R no começo, não tem um re no começo da minha frase. Encarnando, lá em João capítulo 1, nós vamos ver que o verbo se faz carne, o Logos se faz carne e habita entre nós. Então, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Você vai ver isto nos materiais, lá no tabernáculo você vai ver, né, todos os utensílios, quando você vê o bronze, quando você vê a prata, quando você vê o ouro, quando você vê as madeiras de acácia, quando você vê o azeite, quando você vê os pães da proposição, quando você vê o altar do incenso, quando você entra no Santo dos Santos, você vai ver duas peças formando uma só, tanto a arca quanto o propiciatório, são duas peças que formam uma só, quer dizer, a arca em si, madeira de acácia, tampa, ouro puro, por quê?
deidade 100% Deus, ouro, madeira de acácia, madeira incorruptível, resistente ao extremo, ela pode até ser colocada dentro de água, dentro de alagados, que ela não vai apodrecer, não vai, como outras, se desfazer, desmanchar. Não, porque aí fala da incorruptibilidade, da humanidade incorruptível de Cristo, sendo Deus, né? Vou aproveitar mais uns 5 minutinhos e concluir com esta ideia, trazendo para você um simbolismo tanto da divindade quanto da humanidade de Cristo. Então, se você olhar, aí no decorrer você vai ver no decorrer do tempo, muitas vezes, muitos tipos, muitas sombras, tratando da deidade e da humanidade, que estão juntas, né, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tá? Outras linhas de pensamento, nós não temos mais tempo, vai dizer que não, que é por causa disso, por causa daquilo, mas isso é uma outra situação, uma outra história. Beleza? Então vamos lá, voltando ao tema, o tema diz o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, quer dizer que através deste evento, o Senhor Deus, na sua soberania, conduzindo a história, ele coloca novamente no caminho a ideia da família. Quer dizer, às vezes nós devemos nos lembrar disso e também trazer sempre à memória que Deus, a questão de família não é um pensamento humano, mas um pensamento divino, um projeto de Deus. A família não pode ser desfeita, destituída, a família não pode ser, a ideia de família, de casamento, homem e mulher, não pode ser tirado do nosso meio. Assim como as Sagradas Escrituras, a pessoa bendita, a suficiência de Cristo, o casamento, uma instituição terrena, apesar de ser na terra, mas a sua ideia, o seu projeto é celeste, é divino, está em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, e mais uma vez eu vou pedir, se você gostou, curta, comente, compartilhe, né? Passe adiante se você achou interessante, e que Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.